Olá, nesta nossa conversa de hoje, vamos investigar a fundo uma figura que surge nas páginas das escrituras hebraicas, Zibi. Talvez não seja um nome tão conhecido, né? Mas quem foi exatamente esse comandante midianita que cruzou o caminho de Gideão? Oi, pois é, Zibe é um nome que aparece ali em Juízes, mas não com o mesmo destaque que outros, né? Exato. E para essa exploração, a gente está se baseando num artigo bem detalhado do Diego Pereira, do Nascimento, lá do site Teológico Clube. Ele faz um trabalho legal de contextualizar o Zibe, tanto biblicamente quanto historicamente, né, dentro do que é possível. Sim, as fontes sobre esses períodos mais remotos são sempre um desafio, mas o artigo ajuda a montar o quebra-cabeça. Então, nossa discussão aqui é tentar entender o papel do Zeb, sabe? Mergulhar naquele cenário de opressão que Israel estava sofrendo pelos midianitas, que foi o que levou ao confronto, como ele acabou sendo derrotado de forma tão marcante e qual o legado dele. Tem até aquela menção nos Salmos depois, né? Bem curiosa, vamos desvendar isso. É um ótimo ponto de partida, porque, assim, a Bíblia realmente não dá uma biografia completa do Zebe, tipo, como faz com Davi ou Moisés. Mas a simples menção dele como comandante e, segundo a fonte, filho do rei Zalmuna, isso já diz muito. Coloque ele no centro do poder, né? Exatamente. Bem no meio do conflito, durante aquele período super turbulento dos juízes em Israel. Ele é basicamente uma figura definida por essa guerra. Certo, então vamos começar por aí. Quem ele era, qual a posição dele. O material que a gente tem indica que o Zib não era um soldado qualquer, né? Era um dos comandantes do exército midianita. Isso, lutando ao lado do pai, o rei Zalmuna, e de outro rei, Zeba. Ele está diretamente ligado àquela campanha contra o Gideão, que depois virou o quinto juiz de Israel. A gente sabe pouco sobre a pessoa Zib, mas a função militar dele era, sem dúvida, crucial. E o fascinante, quando a gente olha as informações da fonte, é pensar no que significava ser um comandante midianita naquela época, naquele contexto. Não era só um título herdado, sabe? Ah, com certeza. Ser filho do rei devia ajudar, né? Abria portas. Sim, facilitava, mas as responsabilidades eram enormes. Tipo, planejar táticas de batalha, treinar as tropas, manter a disciplina ali firme, o que era essencial nessas campanhas longas de saque, né? E até aconselhar os reis sobre estratégia militar. Nossa! Então a gente está falando de alguém que precisava mostrar competência mesmo, lá no campo de batalha. Ou seja, não era só o sangue real que contava, tinha uma expectativa de habilidade prática, de liderança e, como a fonte sugere, de conseguir respeito, né? Tanto dos soldados quanto dos próprios reis. Imagina a pressão. Exatamente. A fonte descreve essas funções de um jeito que sugere, tipo, uma meritocracia militar ali, junto com a linhagem real. A ascensão podia ser facilitada pela família, mas para se manter ali influente, o Zib provavelmente dependia da capacidade dele de liderar e, claro, de trazer vitórias, ou pelo menos sucesso nas invasões contra Israel. Tinha que entregar resultado. Tinha que entregar resultado concreto. Isso dá uma imagem de um líder militar bem ativo, sabe? Não só uma figura decorativa ali do lado do pai. Faz sentido. E, para a gente entender por que o Zeb e os medianitas estavam nessa guerra com Israel, a gente precisa dar um passinho atrás, né? Isso, o contexto histórico. A nossa análise lembra que Israel vinha de um período até que tranquilo, né? Uns 40 anos de paz. Isso foi depois das vitórias da juíza Débora e do Baraque contra os cananeus. Foi um respiro importante para eles. 40 anos é bastante tempo, né? Deu para reconstruir alguma coisa. Pois é. Só que essa calma toda, segundo a narrativa bíblica que a fonte explora, não durou muito. O relato diz que os israelitas começaram a, digamos, se desviar das práticas religiosas deles. Adotaram deuses dos povos vizinhos. A fonte chama isso de apostasia, né? Um afastamento da aliança com Deus de Israel. E aí que o cenário muda de figura, e muda de forma bem brutal. Totalmente. O material descreve que, dentro dessa visão teológica do livro de Juízes, esse afastamento religioso é visto como a causa, né, o motivo pelo qual Deus teria permitido que os midianitas
junto com os amalequitas e outros povos do leste, como a Bíblia chama, oprimissem Israel. E não foi pouco tempo, foram 7 anos. 7 anos. 7 longos anos. Não foi um ataque isolado. Foi um período mesmo, prolongado de subjugação. E era uma opressão muito concreta, né? Bem econômica, na verdade. A fonte detalha como eles invadiam as terras israelitas direto, principalmente na época da colheita. Ah, sim, na pior hora. Exato. E levavam tudo, ovelhas, bois, jumentos, os grãos. Não era só uma derrota militar, era uma estratégia para acabar com a economia de Israel, minar a sobrevivência do povo. Imagina viver 7 anos com essa ameaça constante pairando sobre a cabeça. O impacto devia ser, nossa, devastador. A fonte até cita o texto de Juízes, né? Juízes 6.6. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Debilitação profunda sugere fome, medo, né? Instabilidade total. Com certeza. E é nesse contexto que o Zebi, como comandante e filho do rei, muito provavelmente não só participou, mas liderou ativamente essas invasões. Ele deve ter construído a reputação e a experiência militar dele nesses anos de campanha, talvez até com o pai ensinando diretamente. Era um conflito meio assimétrico, né? De guerrilha, de saque. E isso moldou os dois lados. E aí, depois desses 7 anos de sofrimento, finalmente acontece alguma coisa. A narrativa bíblica, como a fonte apresenta, mostra Deus ouvindo o clamor de Israel e chamando Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés. Ele seria o libertador. Surge a esperança. Exato. A data que se estima é por volta de 1150 a.C. E os inimigos se juntam de novo, em grande número, lá no Vale de Jezreel. Provavelmente para mais uma temporada de saques, né? Era o ciclo deles, né? Pois é. Aí o Gideão convoca um exército. Mas, e aqui a história dá uma virada sensacional. Ele não vai pela força bruta, não vai pelos números. Seguindo orientações divinas, segundo o relato, ele dispensa a maior parte dos homens. É verdade. Ele fica com um grupo minúsculo. Minúsculo, só 300 guerreiros. 300 homens contra uma multidão descrita como gafanhotos. A desproporção é, assim, absurda. Uma desvantagem numérica que obriga a pensar fora da caixa, né? A usar uma abordagem totalmente não convencional. Isso prepara o cenário para uma das estratégias militares mais famosas do Antigo Testamento. Exato. É quase coisa de cinema. O artigo descreve o plano direitinho. Gideão divide os 300 homens em 3 grupos. De noite, ele dá para cada soldado uma trombeta, um chofar, né? Um cântaro de barro vazio e uma tocha acesa escondida dentro do cântaro. Uma combinação inusitada de armas. Totalmente. Aí eles cercam o acampamento midianita por volta da meia-noite. No sinal combinado, todos os 300 quebram os cântaros ao mesmo tempo. Imagina o barulho disso ecoando. Devia ser ensurdecedor no silêncio da noite. E aí revelam as tochas pegando fogo na escuridão e tocam as trombetas com toda a força, gritando pelo Senhor e por Gideão. Qual o efeito? Pânico, caos absoluto no acampamento inimigo. Destabilizou completamente. A fonte é clara ao dizer que Deus provocou uma confusão tão grande que os soldados midianitas e os aliados começaram a lutar entre si, atacando uns aos outros na escuridão, no meio do tumulto. A genialidade da estratégia está aí, né? Na guerra psicológica, no uso perfeito do elemento surpresa, o barulho repentino, ensurdecedor das trombetas vindo de vários lados, as luzes surgindo do nada na escuridão total, o som dos cântaros quebrando. Tudo junto. Tudo isso criava a impressão de um ataque gigantesco, descoordenado, vindo de todo lugar. Para soldados que talvez estivessem dormindo, num acampamento enorme, o pânico seria inevitável. Mas é importante notar, como a nossa fonte também ressalta, que a narrativa bíblica atribui o resultado final à confusão, à autodestruição, diretamente à intervenção de Deus. Sim, a tática humana foi o meio, mas a vitória no texto é divina. Exato. A vitória é creditada a Deus. E no meio dessa confusão toda, claro, muitos soldados inimigos tentam fugir desesperados. E quem a fonte aponta como líderes dessa retirada caótica? Imagino que o Zeb estivesse lá no meio.
Justamente, Zieb e um outro comandante midianita importante, chamado Oreb. Eles tentam escapar, correndo na direção de um lugar chamado Bet-Sita. Só que a fuga não ia ser tão fácil assim. É aí que entram outros personagens, né? Os guerreiros da tribo de Efraim. Isso, que talvez não estivessem no grupo original dos 300, mas foram chamados rapidamente. Eles conseguem interceptar esses fugitivos em pontos-chave, provavelmente nos vales do Rio Jordão, aqueles pontos de travessia. Uma ação rápida e eficaz da parte deles. Impediram que esses líderes escapassem para, talvez, se reagrupar depois. E o relato bíblico, que a nossa fonte cita, é bem gráfico sobre o que aconteceu com eles. Juízes 7.25 diz que Uzieb foi capturado e executado num lugar bem específico, uma prensa de uvas. Uma prensa de uvas. Que curioso. E a fonte até levanta uma possibilidade intrigante, embora seja especulação, né? Será que aquela prensa usada para esmagar uvas tinha alguma ligação anterior com o próprio Zieb? Tipo uma ironia cruel do destino, sabe? Simbolizando o esmagamento do poder midianita ali? Pode ser. E o outro comandante, o Oreb, também teve um fim parecido. Foi morto numa rocha ali perto que depois ficou conhecida como Rocha de Oreb. Se a gente pensa no quadro geral da batalha, a captura e a execução desses dois comandantes de alta patente foi um golpe moral terrível para o resto do exército midianita. Com certeza. Eram líderes experientes. Sim. Com eles fora de combate, a liderança principal ficava só com os reis, os Almuna e os Zeba, que ainda estavam fugindo. E essa associação da morte deles a lugares físicos concretos, a prensa do Zieb, a rocha do Oreb, não só torna o relato mais vivo, mas talvez servisse como memoriais, sabe? Lembranças visíveis da vitória e da justiça divina na visão israelita. Mas a campanha do Gedeão ainda não tinha acabado ali, né? A perseguição continuou firme. Não, ele foi até o fim. Ele não se contentou com a derrota dos comandantes, ele foi atrás dos reis, Zalmuna e Zeba. A fonte menciona que ele persegue eles incansavelmente passando por cidades como Sucote e Peniel, onde até rolou um atrito com os moradores locais que não quiseram ajudar, né? Isso mostra a determinação do Gideão, né? Ele queria acabar de vez com a ameaça midianita. Não queria deixar nenhuma ponta solta que pudesse permitir que eles se reorganizassem no futuro. A perseguição foi longa, se estendeu bastante, o que indica a tenacidade dos dois lados, né? Tanto de quem perseguia quanto de quem fugia. E, finalmente, perto de Noba e Jogbeá, ele consegue alcançar e capturar o que sobrou do exército inimigo e os dois reis. O fim da linha para eles. Sim. E o desfecho é implacável. Gideão executa pessoalmente os reis Zalmuna e Zeba. O motivo que o texto bíblico dá, e a fonte aponta isso, é também uma vingança, porque esses reis tinham matado irmãos do Gideão antes, lá em Tabor. Ah, tinha uma questão pessoal envolvida também. Sim. Mais militarmente falando, a execução dos reis selou o fim da liderança midianita naquela campanha. Acabou ali. E essa ação final consolida a vitória israelita de forma absoluta, né? Aquela opressão de 7 anos chega ao fim de um jeito bem dramático. A fonte destaca que isso marca o início de um novo e longo período de paz para Israel, uns 40 anos de novo, sob a liderança do Gideão como juiz. A ameaça que o Zieb, o Oreb, o Zab e os Almuna representavam foi neutralizada. Completamente. Mas a história do Zieb, olha que interessante, não termina com a morte dele na prensa de uvas. Séculos depois, o nome dele reaparece, num contexto bem diferente. Lá no livro de Salmos. É mesmo? Em qual salmo? No Salmo 83. A tradição atribui ele a Asaf, que era um levita músico lá do tempo do rei Davi. A nossa fonte descreve esse salmo como um lamento nacional, sabe? Uma oração bem fervorosa, feita em tempos de ameaça militar. Ah, que interessante. Como esses eventos e personagens históricos são, incorporados e ganham novos significados dentro da tradição religiosa, da memória do povo, né? Vão além do fato histórico em si. Exatamente isso. No Salmo 83, o salmista está super angustiado. Tem uma coalizão de nações inimigas ameaçando Israel na época dele.
Aí ele clama a Deus para intervir e, para dar força para o pedido dele, ele relembra as grandes vitórias de Deus no passado. Os exemplos históricos como argumento. Isso. E quem ele cita como exemplos do que Deus fez com os inimigos de Israel? Olha só. Faze aos seus nobres como a Oreb e a Zebe, e a todos os seus príncipes como a Zeba e a Zalmuna. Tá lá no versículo 11. Eles viraram tipo arquétipos da derrota humilhante que Deus impôs aos adversários do povo dele. Nossa, isso mostra muito o poder da memória, né? Histórica e religiosa. O salmista não está só contando história antiga. Ele está usando a derrota do Zeeb e dos outros como um precedente. Ele está construindo um argumento teológico, basicamente. Deus, o Senhor já agiu de forma tão poderosa e decisiva contra líderes como Zeeb e Oreb lá atrás. A gente pede que o Senhor faça o mesmo agora contra esses que nos ameaçam hoje. Faz todo sentido. O Salmo reflete a vulnerabilidade, a ansiedade, mas também a fé profunda dos israelitas que buscam nessas narrativas fundadoras uma fonte de esperança, né? E uma base para pedir justiça e proteção divina. A história do Zeeb, aquele comandante derrotado, acaba virando parte da liturgia, da identidade e da teologia de Israel. É impressionante. E para fechar os detalhes sobre o Zeeb, a fonte traz aquela informação curiosa sobre o nome dele. Parece que Zeeb, em hebraico, Zeev, significa lobo. Lobo. Isso adiciona uma camada interessante para a figura dele, né? Nomes com conotação de animais fortes ou até temidos não eram incomuns em culturas guerreiras antigas. Será que o nome refletia alguma característica dele, tipo ferocidade, astúcia na batalha? Ou talvez fosse só um nome comum entre os midianitas, né? Sem um significado tão direto para ele como indivíduo. A gente não tem como saber com certeza. Mas pensa bem, um comandante inimigo chamado Lobo. Isso certamente reforça a imagem de uma ameaça meio predatória, selvagem, dentro da narrativa israelita, o que torna a vitória do Gideão ainda mais significativa. O nome ajuda a construir o personagem, mesmo que depois da morte dele. Então, fazendo um resumo da nossa análise, o Zibe surge como esse comandante midianita, filho de rei, figura central naqueles 7 anos de opressão contra Israel. A derrota dele foi marcante, né, culminando na execução naquela prensa de uvas pelas mãos dos efraimitas sob a liderança do Gideão. E isso virou um episódio super emblemático na história de Israel. Sim, a trajetória dele serve, dentro da visão bíblica, como um exemplo da queda de adversários poderosos. Uma queda atribuída não só à estratégia humana, que foi genial, mas fundamentalmente a intervenção divina e a liderança inspirada por Deus no Gideão. Exatamente. A história do Zibe, mesmo sendo contada do ponto de vista dos inimigos dele, é crucial para ilustrar um dos temas mais importantes do livro de Juízes, aquele ciclo que se repete, né? Aquele ciclo, afastamento de Deus, aí vem a opressão por inimigos, o povo clama por socorro e finalmente Deus levanta um líder, um juiz, para trazer a libertação. É um padrão que marca o livro todo. E o fato de um nome e a derrota do Zeeb serem lembrados lá nos Salmos 83, séculos depois, mostra o quanto esses eventos ficaram gravados na memória coletiva, na identidade e na forma como Israel entendia a própria relação com Deus e com os vizinhos. Ele virou um símbolo duradouro, né? Da intervenção divina contra os inimigos do povo. Isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? De que maneira a memória de adversários derrotados, figuras como Zibe, cujo nome talvez significasse lobo ou evocasse terror, continua a moldar a forma como um grupo, uma comunidade, uma nação se entende. Como essas lembranças do outro que foi vencido influenciam a identidade coletiva e a interpretação do próprio passado e até do sagrado. Mesmo muito tempo depois que a poeira da batalha já baixou. É uma ótima reflexão. Como o passado, especialmente o conflito, continua vivo no presente e molda o futuro.